Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, sobre a viagem do presidente à China, quais são os desafios da diplomacia brasileira, hein? A viagem de Lula à China e a Abu Dhabi foi marcada por amplo êxito. Em primeiro lugar, vale lembrar que a China é o nosso principal parceiro comercial. Ela ocupou esse lugar que antes era ocupado pelos Estados Unidos. E o Brasil exporta para a China grãos, soja, por exemplo, minérios e petróleo. E tem relações econômicas e comerciais muito amplas com aquele país. É claro que no comércio com a China, cabe ao Brasil ampliar o valor agregado dos produtos que exporta para aquele país. Hoje, a grande maioria dos produtos exportados pelo Brasil à China é composta por produtos primários de pouco valor agregado. Mas a viagem presidencial foi um êxito porque muitos acordos foram celebrados. Além desses acordos, há uma repercussão prática no sentido de que investimentos de grande porte serão alocados da China para o Brasil, em razão dos acordos firmados com o governo de Pequim. O mesmo sucedeu em relação à viagem com Abu Dhabi. Foi importante porque marcou a tentativa do Brasil de firmar uma parceria com os Emirados Árabes, que possuem recursos econômicos expressivos e que desejam investir em economias confiáveis, que tenham quadros regulatórios estáveis e que tenham uma previsibilidade política e econômica. Nesse sentido, a viagem presidencial do presidente Lula à China e Abu Dhabi foi marcada por grande sucesso no plano bilateral da defesa dos interesses particulares e específicos do governo brasileiro. Mas há um outro aspecto, o aspecto que se refere aos grandes desafios da diplomacia brasileira no campo multilateral. Vejam, por exemplo, que os aspectos bilaterais da diplomacia são apenas uma das grandes dimensões da diplomacia contemporânea. A diplomacia contemporânea também se desdobra em tratar de temas que são temas globais e, portanto, são temas indivisíveis. Professor Amaral, que temas globais seriam esses? São temas que se reportam à totalidade do planeta, como, por exemplo, as questões relativas à proteção do meio ambiente, a questão da proteção climática e a reativação das organizações multilaterais. Nós vivemos hoje numa espécie de crise da ordem econômica internacional cristalizada em Bretton Woods em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial. Esta ordem econômica que vigorou durante a Guerra Fria no mundo ocidental e que teve nos Estados Unidos a sua única grande potência após o término da Guerra Fria, viu-se contestada pela emergência de novos países e, sobretudo, pela ameaça que a China representa à hegemonia norte-americana no plano mundial. As organizações multilaterais encontram-se hoje paralisadas, como é o caso da Organização Mundial do Comércio, que não tem mostrado nenhum ativismo com relação à solução de controvérsias. O próprio Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas não tem exibido a importância que deveria ter em lidar com os grandes conflitos do nosso tempo, como o caso da guerra da Ucrânia. Moscou não pretende nem mesmo um cessar-fogo no momento e Kiev pretende lutar pela sua independência. Portanto, a questão de um acordo de paz é uma questão difícil, mas é possível pensar num cessar-fogo. Portanto, um dos grandes desafios aqui está na relação complexa entre as normas de cooperação e as normas de coexistência. As normas de coexistência são aquelas que se referem a como os países devem coexistir, já que são soberanos e precisam respeitar a soberania dos demais estados. Esses são alguns dos grandes desafios que a diplomacia brasileira deverá enfrentar nos próximos meses e anos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo,
com Alberto do Amaral Júnior.